Então vamos responder a questão número 14. Pedir para Gabriela responder para nós, completando a frase. Apocalipse 21, mas o versículo aí deve ser o 10, né, por aí. Espírito, montanha e a santa cidade. Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Agora, número 15 é o Alcer. Glória, fulgor e jaspe, né? Então, eu fico imaginando, né? O anjo transportou ele em espírito, então ele não foi fisicamente, né? E era uma grande montanha, e aí ele viu a cidade descendo do céu, e ela tinha a glória de Deus, e o fulgor dela era semelhante a uma pedra de jaspe. A pedra de jaspe, ela é avermelhada, é um vermelho escuro, né? Cor de sangue, mais ou menos, né? Então era como um jaspe cristalino, né? Essa cidade. Agora a 16 é a G que vai responder. Muralha, anjos e tribos. Então, tinha 12 portas, né, essas muralhas, e cada porta tinha um anjo, né, na porta. Acho que era para guardar a porta, né, um anjo guardião. E sobre elas os nomes escritos, que são o nome das 12 tribos de Israel. Então, pode ver que Deus não esqueceu de Israel. Apesar de que a igreja hoje em dia está, de certa forma, tomando o lugar de Israel, como Jesus falou, né, que o dono da vinha, que é a sua obra, né, ia dar a função de cuidar da vinha para outros arrendatários. Arrendadores ou arrendatários? Arrendadores, né? Arrendatário? Arrendatário. Arrendador seria Deus, né? Então, é a igreja. Como Jesus, naquela época, estava dizendo, de certa forma, que como Israel não cumpriu a sua função devidamente, né, Deus ia dar essa função a outros, e é a igreja, né? Mas Deus não esqueceu de Israel, e Deus não abandonou Israel. Paulo sempre dizia isso, né? E ele diz que no final todo Israel seria salvo. Pastor, não sei se não puder responder, não tem problema. Uhum. Mas o senhor sabe explicar um pouco o que são hoje os chamados sionistas? Sionistas? Olha, pelo que eu sei, os sionistas são aqueles que dominam hoje Israel. São Netanyahu, né, e os políticos que dominam hoje. Então é um movimento que surgiu para que Israel voltasse a estar onde está, voltasse a ser uma nação e tudo. E eles não são necessariamente religiosos. Eles não guardam a religião. Então, por exemplo, lá em Israel hoje tem os ortodoxos, os judeus ortodoxos, eles não gostam muito dos sionistas, né? Porque, por exemplo, eles não se inscrevem, não se alistam no exército, eles não concordam com tudo que está acontecendo em Israel, mas eles apreciam que Israel esteja lá e eles esperam, né, a construção do terceiro templo e tudo isso. Então eu entendo que sionistas são esses. Então, a informação, pastor, que eu tenho é que os sionistas são uma espécie de seita, né? Que manejam muito dinheiro, Sim. muito poder financeiro. Uhum.
Então, porque tem vários nomes ou sobrenomes de gente que é poderosa economicamente. E eles manejam todo o esquema, porque, por exemplo, eles criam algumas guerras. Por exemplo, precisamos elevar o valor do petróleo, por exemplo. Aí criam o negócio que está acontecendo agora. E agora a gasolina está chegando aqui no dia quase a R$7. E às vezes não é só por causa da guerra, mas é uma manobra para que suba o preço. A gente precisa vender arma, está acumulando, tem muita arma. Então vamos. Então, a notícia que chega, que manda um foguete lá, que custa 15, não sei quantos milhões de dólares, e teve um morto e uns 5 feridos. Não acredito, não é possível gastar 15 milhões de dólares num negócio para matar uma pessoa. Não, é um negócio estranho, né? Mas o negócio é o seguinte, né? Infelizmente nós estamos vivendo num sistema que a gente não tem como reagir, não tem como atuar, você fica preso. Você fica como amarrado, não tem para onde ir, não tem o que fazer. Você tem que aceitar. Então vamos caminhando muito rapidamente para o fim mesmo. Para o fim, né? E sem contar que aparentemente o anticristo vai ser um judeu, né? Provavelmente vai ser um desses poderosos aí, né? Ou pelo menos respaldado, né, por um desses poderosos aí. Alguém tem mais alguma informação sobre sionistas? Quem são os sionistas? O licenciado tem que saber. Que eu tenho de conhecimento é o movimento político. Movimento político, né? Então, vai trabalhar ali dentro. Não sei se tem relação com a questão de religião, de seitas e tudo mais. O que eu tenho certeza é que é um movimento político. É como se fosse qualquer partido político dentro do Brasil, por exemplo. E com certeza os poderosos, né? Porque dentre os ricos, os mais ricos do mundo, os bilionários, né? Tudo, eu não sei, mas eu chutaria assim, 90% são judeus, né? Ou tem alguma relação com os judeus. E em toda a história, né? Sempre foi assim. Então eles com certeza têm muito poder, né? Pelo dinheiro, e usam tanto para o bem quanto para o mal. Aí depende do caráter, né, dele. E então esse movimento sionista não é necessariamente um movimento religioso, mas pode ser que haja alguma seita também chamada sionista, mas eu não tenho conhecimento. Agora então, do que o muro, pelo fato dele ter lá as 12 tribos, o nome das 12 tribos, né, mostra, né, prova que Deus não abandonou os judeus, que ele tem um plano, né, para os judeus ainda. Agora, então a pergunta número 17 é a Nath. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Leste, norte, sul e oeste. Então, nos 4 cantos da terra, nos 4 pontos cardeais, né? Então, a cidade era quadrada, né? Quadrangular, e em cada lado, né? Em cada lado desse quadrado tinha 3 portas, 3 em cada ponto cardeal. Agora, a 18 é o Lael. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, é fundamentos e apóstolos. Apóstolos. Então, aqui os apóstolos também tendo a sua honra, porque as portas tinham o nome dos filhos de Israel, né, das 12 tribos. E os fundamentos tinham os nomes dos 12 apóstolos. Então tinha também 3 fundamentos em cada lado, né? 3 a leste, 3 a norte, 3 a sul, 3 a oeste. Provavelmente, né? Porque fala que tinha 12, então provavelmente é dessa forma. O lógico é que seja dividido dessa forma, né? Os fundamentos, então, são, acho que as colunas, né? Aquelas
partes que sustentam a muralha, né? Pilares. Pilastras, né? Pilares não chama? Pilastras. Não, pilares aí. Pilares? Pilares pode ser chamado pilastras também, acho que é a mesma coisa, né? Pilares. Então, esses fundamentos tinham o nome dos apóstolos do Cordeiro. É interessante, né, essa expressão, né? Apóstolos do Cordeiro. A gente sabe que é de Jesus, né? De Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro. Então, ele é chamado aqui o Cordeiro. Então, tanto as 12 tribos como os 12 apóstolos foram honrados aí. E veja que interessante, quando Jesus ele fala aquela parábola que eu citei do dono da vinha, né, de uma videira, uma vinha, que mandou lá os seus funcionários, os seus emissários para receber a sua parte, né, dos lucros da vinha, da produção. Os arrendatários eles se negaram a dar, né? Então eles mataram uns, espancaram os outros, apedrejaram, e aí ele mandou o próprio filho, e eles mataram o filho, dizendo, agora nós vamos herdar a vinha. Então, o que Jesus falou? O dono da vinha vai matar todos aqueles, eliminar todos aqueles arrendatários infiéis, e vai colocar outros administradores na vinha. Então, ele estava falando, certamente, de que Israel ia ser tirado e ia ser colocado a igreja. E a igreja, o fundamento da igreja são os 12 apóstolos, porque foram eles que foram testemunhas de Jesus, e até a morte deles eles sustentaram que Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos. Alguns escreveram livros, né, como foi o caso do João, do Pedro, quem mais? Mateus, né? Escreveram livros. Outros não escreveram, mas eles ajudaram a escrever, eles foram testemunhas, né, de tudo isso, mas eles mantiveram até o fim o seu testemunho, e eles é que pregaram em primeiro lugar, eles eram autoridade, e eles tinham poderes, né, de fazer milagres, porque Jesus deu a eles esse poder, né, ressuscitar mortos e tudo isso, de impor a mão para eles receberem o Espírito Santo, como o caso de João e Pedro, né, e assim por diante. E tem aquela história, né, de quem, porque a gente sabe que o Judas, que era um dos 12, se perdeu, né, se desviou, ele traiu Jesus. Então, ele se perdeu, e aí foi colocado outro no lugar, que era o Matias, né, mas o Matias meio apagado, né, e tal, e de repente surge o Paulo, né, ele fala, eu sou um apóstolo nascido fora do tempo, né, e tudo. Então, eu não sei, aqui não fala o nome dos apóstolos, mas eu acho que o nome do Paulo vai estar lá. Eu acho que o Matias não foi de fato o escolhido. Quem foi escolhido realmente foi o Paulo. O Matias, pelo jeito que a gente lê aí em Atos, ele jogou uma moeda. Tiraram sorte. Tiraram sorte. Então tinha dois. Tinha o Matias e o os primeiros eles falaram, ou vai ser o Matias ou vai ser o José, chamado Justo, né? O José ou Jesus? José, né? José chamado Justo, né? E aí foi escolhido o Matias, né? E o Matias não aparece em nenhum outro lugar. Não tem referência dele. Porque, pelo jeito, foi escolhido pelos homens, não pelos céus. Então, mas apesar que eles fizeram certinho, né? Eles oraram, eles fizeram... Muitas vezes a gente faz as coisas certinho, a gente faz, né? Do nosso jeito, mas não quer dizer que Deus está falando, não, e a gente vai em frente, né? Eu não sei se você estava presente aqui, mas há muitos anos atrás, vieram de São Paulo, o pessoal da Igreja Batista. Né? E eles fizeram uma pregação, inclusive uma das coisas que eles falaram foi a respeito disso. Né? E falou também quando a gente deve escolher, porque na hora ele falou assim, que às vezes a pessoa quer comprar um carro, então você tem lá 1000 carros para poder escolher. E aí você fala, não, ou eu vou comprar uma HRV ou eu vou comprar uma caminhonete. Então você escolhe aquelas duas. Foi assim também que os apóstolos escolheram. Eles escolheram 2 já. Para depois orar a respeito disso. Exatamente. Então ele fala assim, que primeiro a gente tem que orar para depois escolher.
Eles deram só duas opções para Deus, né? Deus, É. vai ser esse ou esse, qual que o senhor quer, né? E Deus falou, não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O meu, que eu escolhido ainda, ele ainda nem se converteu ainda, né? Mas eu não sei, isso são só ilações, né? A gente não sabe de nada a esse respeito, né? Mas, então, o Paulo seria o 13º apóstolo, né? Se fosse o caso de Matias estar lá, mas eu acho que o nome do Paulo vai ter que estar lá, né? Não tem como, né? A tendência humana é justificar as coisas. Aham, E muitas vezes a gente fala, não, é Deus que falou. aham, Mas Deus não falou nada. Aham. É a gente mesmo. é, Um dia eu estou passando pelo centro, no fórum, e vi uma irmãzinha no fórum. aham, E me chama, pastor, me ajuda a orar. Por quê? É que eu estou tentando receber um cheque de volta, porque eu coloquei uma loja de roupa, que era meu sonho, e comprei muita roupa e dei cheque, aham, mas não deu certo. Eu falei, mas vocês oraram? Sim, oramos, jejuamos, Deus levantou profeta, falou que é de Deus, que não sei o quê. Eu falei, então não era de Deus, né? O profeta era um falso. aham. Não, mas como? Eu falei, se fosse verdade, você não estaria aqui no fórum tentando receber né? Ele falou, não, se orou, jejuou, Deus confirmou, então. Então, às vezes, a gente coloca a responsabilidade em Deus, quando é nossa carne, nossa humanidade, nosso ímpeto, a gente erra. E além de demais, culpa Deus das nossas más escolhas. Verdade. Então, muitas vezes a gente acha que Deus está falando, mas não é, né? Não é Deus que está falando. Se Deus diz que não deu, nada vai nesse negócio. Não adianta orar sobre isso. Agora 19, então a questão número 19 é o pastor Luiz Alegria. É para completar a frase. Inclusive, pastor, desculpa atrapalhar aí. Mas 19. 19. É que estou com a Bíblia em espanhol, tem problema? Não tem problema. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Ah, não é o versículo 19, é a É o questão 15. 19. Ah, Deve ser o versículo 15, né? Você vai responder. Está no versículo 15. tá. Então, eu achei que cada Cada número é um versículo, mas às vezes não coincide. tá. Então é o 15, então. É. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Então é ouro, cidade Muralha. e muro ou muralha, né? Então aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. Então ele ia medir a cidade, as portas da cidade e a muralha da cidade, com uma vara de ouro, né? É assim que eles mediam, né? Antigamente, eles tinham uma vara que tinha um certo comprimento, e aí, acho que era 3 metros e pouco, o comprimento dessa vara, e então eles iam contando quantas varas tinham, aí fazia lá a medida. 12 né? estádios hoje daria. Ele é a medida da ponta do dedo até aqui o cotovelo, né? O antebraço. Pode ser meio metro. Agora, o antebraço, esse antebraço, cada pessoa tem um tamanho, né? É mais ou menos 50 centímetros em média, né? Em média não, máximo 50 centímetros. Tem alguns que passam um pouco, né? Mas como que era medido? Dependia do rei da época. Então era o braço do rei. Pegava o braço do rei e media. Se o rei era maior, o côvado era maior. Se o rei era menor, o côvado era menor. Imagina se o rei fosse descendente, por exemplo. O rei pequeno, né? Então, por isso que tem variações, né? Um côvado seria mais ou menos 50 centímetros. Para a gente arredondar, a gente arredonda para 50 centímetros, que fica mais fácil fazer a conta. Do fogo, aqui marca. 144. Os côvados é 44 e 4. São 2 palmos. 2 palmos, né? Então, aí vai depender do tamanho do seu palmo, né? Estádios também não. Estádios, aí eles vão ter como... Estádios, hoje a gente mede as coisas, por exemplo, em hectare, né? Um hectare seria 100 metros quadrados. 100 metros quadrados? Não, 1000 metros quadrados, né? É 100 por... 10 mil metros.
Hã? Um hectare 10, é 10 mil metros. 10 mil metros, 100 por 100, né? É 100 de um lado e 100 do outro, né? Que é um hectare, né? Então, eles falam que um campo de futebol, para a gente sempre ter uma noção, né? Campo de futebol, aquela parte onde os jogadores jogam ali, é mais ou menos essa medida, né? Um hectare. Então, por isso que nas notícias, quando eles falam assim, foi tantos mil hectares, para vocês terem uma ideia, é como se fosse tantos estádios de futebol, para a pessoa ter uma noção, né, do que é. E lá eles falavam também estádios, eu acho que deve ter uma relação com os estádios olímpicos, né, que eles tinham lá. As arenas. Então, As arenas. as arenas, né? Então, essa medida era para longas distâncias, né? A gente mede em quilômetros hoje. Pelo que eu vi Mas aqui, eles mediam em estádios. Aqui com a pergunta número... deixa eu ler o versículo primeiro, acho que Aí seria a 16. cidade é quadrangular, de comprimentos e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento e largura e altura são iguais. Então a cidade é quadrangular, de comprimento de larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. Seu comprimento e largura e altura são iguais. Isso. Então as palavras são quadrangular, iguais, estádio e altura, né? Então é interessante, né? Porque ela era um cubo, na verdade, né? Porque é quadrada, né? E a altura também mede, tem a mesma medida, que é 12 mil estádios. Agora a pergunta 21 é que o Lael praticamente já respondeu, né? Mas a Cleide vai responder para nós, a 21. Qual é a distância de 12 mil estádios nos padrões que costumamos medir as distâncias hoje? Eu vou deixar você colar, pode colar aí no Google que não tem problema, tá? Vou abrir uma exceção, deixar colar hoje, tá? Pode colar. Se for quadrado, tem 85.680 metros quadrados. 85 mil metros quadrados? Mas quanto que... 85 mil metros quadrados, né? O estádio padrão é 105 metros de 105 por 68. 105 por 68. Mas e se for comprimento a distância, for falando de medida linear, distância de 12 mil estádios, quanto que daria? Que 1.260 quilômetros, 1.260 metros, né? Cada está, não, 1.260 quilômetros, né? Que seria, é isso? 12 mil estádios? Eu acho que, na verdade, então, pastor, parece que nem todos vão morar na cidade. Porque lá, em algum momento aqui, vai falar que as nações vão até lá, né, para visitar e tudo. Então, a terra vai ser novo céu e nova terra, vai ser uma geografia diferente, parece que o mar não vai ser como é hoje, né, porque fala o mar já não existe, mas não sei se não vai ter mar, só vai ter água doce, né, mas não vai ter esse problema de atravessar o oceano, provavelmente, né, e as nações da terra ainda vão existir, né, e vão até lá para... Mas isso seria no milênio ou depois quando tudo acabou? Essa parte que está dizendo aqui é depois do milênio. Depois do milênio. Pode ser que já no milênio ela já esteja lá, mas na verdade a Terra só vai ser renovada depois do milênio. Depois do milênio que vai ser criado novos céus e nova terra. Então provavelmente esta descida da cidade vai ser depois do milênio. 2220? Porque aqui na Bíblia, aproximado da Bíblia, que eu vi que o estádio são 185 metros. Uhum. No estádio. Uhum. Então, 12 mil estádios. Vai dar Então, a que o Eduardo viu deu mais ou menos a metade, porque ele tomou como base 105 metros, né? De um estádio de 105 metros, e o seu 185.
Eu vou mais por essa medida mais antiga, porque hoje em dia pode ser que um estádio, se falar de um estádio moderno, né, já é um pouco menor. Mas o estádio que eles mediam naquele tempo era mais ou menos isso. Era praticamente 200 metros, quase 200 metros, né? 2 quarteirões, né? Que seria um estádio, em medida linear, né? E aí daria 2.200 e alguma coisa, quilômetros, né? 2.200 quilômetros. Agora, só uma curiosidade. Se você pegar daqui de São José do Rio Preto e andar em linha reta 2.200 quilômetros, por exemplo, em direção ao Nordeste, você vai chegar onde? Vem no Google Maps aí. Hã? Bom, daqui a São Paulo, 400, né? São Paulo ao Rio, mais 400. Mais 400, dá 800. Onde você falou? Indo em linha reta, lá para o Nordeste. Lá para o Nordeste você sobe. Traçar uma linha reta. Eu fiz por curiosidade, eu fiz isso uma vez, né? Daria lá, se não me engano, em Maceió, Alagoas, Maceió. De Rio Preto a Maceió. Dá mais ou menos essa medida, 2.200 e alguma coisa. Rio Preto a Cuiabá, são 1.000 Se fosse linha reta, né? É claro que você não vai em linha reta para lá. Oi? De Rio Preto a Cuiabá, Ah. acho que são 1.000 quilômetros. Deve ser mais, porque o ônibus demora 20 horas para chegar. Não, É porque o ônibus vai parando, né? não, eu fiquei sabendo, porque minha filha mora lá. E eu dirigindo, eu faço 2 dias. Eu saí de Rio Preto às 9 horas da manhã de carro, cheguei Um no pouquinho, né? 10 horas da manhã. Dirige 10, 12 horas. Mas se você pegar o Google Maps aí e colocar Rio Preto a Maceió, eu acho que vai dar mais ou menos 2.200 e alguma coisa. Então, é só para a gente ter uma noção de quão grande é essa cidade, né? E ela é um cubo, né? Desse tamanhozão, né? Quadrada, né? 2.200 quilômetros para cá, 2.200 quilômetros para lá e 2.200 quilômetros de altura. Então, cabe muita gente lá, né? Então, eu acho que vai ter prédios de 1.000 andares, né? Sei lá. Então, mas as pessoas que morarem lá, eu acho que as pessoas que morarem dentro da cidade vão ser a nata né? Aqueles que juntaram muitos tesouros no céu, porque vai ser caro, né? Vai ser caro morar lá. Por isso que Jesus falou, né? Junta tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam e não roubam. Então, se você quer morar na cidade, imagina você morar hoje no centro de Londres, né? É muito caro, não é? Mas para você morar no centro, lá na cidade de Jerusalém, no céu, vai ser muito mais caro. E o dinheiro não é o dinheiro físico, né? É o dinheiro que você juntar aqui, que você tesouros que você junta no céu. Então não perde tempo, né? Vai juntando aí. Então vamos responder a pergunta número 22 agora, é o Eduardo, né? Para completar a frase. Mediu também a sua muralha 144 a medida de um homem, isto é, Então, a palavra são muralha, né? Côvados e anjo, né? Então a muralha, ela não era tão alta quanto a cidade, né? A muralha, ela tinha uma altura mais limitada. Então tinha a muralha em volta da cidade, né? Mas a cidade em si, ela era muito mais alta. Então 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Então pode ver que ele faz a diferenciação aqui do côvado, né? Então pode ver que tinha variações de côvado. Por isso que quando a gente transfere hoje para metros ou milhas ou tudo isso, então a gente tem essas variações, né? Agora a pergunta 23 é para o Tino. Vou deixar o Tino colar também do Google. Quanto que é 144 côvados conforme os padrões de medida atuais? 144 côvados é a altura da muralha, né? Não, 144 côvados. Quanto que dá em medidas atuais? Olha lá, Eduardo está te ajudando ali, ó. Eduardo está vendo ali. Meio metro de côvado? 144 côvados, que era a altura da muralha, né? 12.500. Não, é côvados.
A medida agora é em côvados. Côvados é a medida do antebraço. Era 144 côvados a altura da muralha. Quanto que dá em metros? Que é a medida que a gente costuma usar agora. Quem pode responder aí? O Eduardo tá abrindo aqui. O Google tá aberto. De 40, O Google está devagar hoje. de Né? 45 a 40, de 45 a 50. Então multiplica por 144. Só com Einstein. 144 por quanto? 144 antebraços, né? Medidas do antebraço. Quanto que... São 70 metros. Hã? 3.480? 6.480? Acho que não é tudo isso não. Daria 6 quilômetros, então, 6.000 metros, né? Seria 6 quilômetros, né? De altura. Ó, vamos fazer uma conta simplificada. Vamos arredondar o côvado para 50 centímetros? Fica fácil, não fica? 50 centímetros vezes 144 vai dar metade de 144, dá 120... 144. 144? Vai dar 72? 72 metros. Essa daí seria a altura das muralhas. Né? Se a gente arredondar o côvado para 50 centímetros, em vez de 144 metros, daria 72 metros, né? 72 metros. Então essa seria a altura mais ou menos da muralha. Então a muralha, ela é bem alta, né? 72 metros é um prédio de quantos andares? A gente põe uma média de 3 metros por andar, né? 5 andares? Não, dá mais, né? 15 anos. 72 dividido por 3. Quem é bom em geografia aí? Hã? 24? Um prédio de 24 andares, né, mais ou menos. É alta, né? Não é tão alto quanto a cidade, mas é uma muralha bem alta, né? 72 metros de altura, mais ou menos, né? Então varia entre 70 e 72, né? Porque aí depende de quanto que é o côvado aí. Então essa era a altura da muralha. Quanto que deu? 72 metros, arredondando aí, né? É a altura da muralha. Agora a questão número 24 é a Cleusa que vai responder, é para completar a frase. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro limpo. Então é jaspe, puro e límpido. Aliás, vidro, né? Então a estrutura da muralha de jaspe. Então significa o quê? Que a muralha é feita de pedra de jaspe, né? Então não é pedra, aquela granito, não é tijolo, é pedra preciosa, é jaspe, que é aquela pedra meio avermelhada, né? E a cidade é de ouro puro. Então você olhando para a cidade é como se estivesse olhando para um cubo de ouro puro. Por isso que eu falei, parece uma nave espacial, né? Porque inclusive ela parece que fica flutuando, ela não pousa totalmente na Terra, ela desce, né? Mas parece que ela fica flutuando ali. Que também não ia ter como assentar na Terra, o tamanho dela, né? Então ela fica, parece aqueles filmes que a gente assiste de ficção científica, né? Que vem aquela nave enorme e fica pairando na cidade assim. Então parece uma coisa desse tipo. E esse ouro era semelhante a vidro límpido, ou seja, é um ouro transparente, né, como vidro. Então, imagina a glória disso aí, né? E iluminada, né? Aquela iluminação que é o próprio Deus, né? Que é a glória de Deus, né? Que ilumina a cidade. Um jaspe lapidado, né? Então, o jaspe aí, no caso das muralhas, eu não sei, mas o aspecto da cidade, primeiro falou que era como de jaspe transparente, né? E aqui também fala que é como ouro. Então, jaspe, ouro, ele fica entre amarelo, vermelho, né? Essas cores aí. Tudo que não corrói, né? Pedras preciosas, elas não... Que não se corrói tudo. Não se corroem, né? Corrói o dinheiro. Agora a questão 25 é o Júlio, né, que vai responder, para completar a frase também.
as palavras são fundamentos, toda e preciosas, né? Então, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas, né? Agora, 26, a Vilma que vai responder. Sim. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras Esse é o 25, preciosas. né? O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Então, jaspe, safira, calcedônia e esmeralda. Aí a 27 é a Duda que vai ler para nós, vai completar aí. O quinto de sardônica, o sexto de sardio, o sétimo de crisóstomo, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisopráso. Cada nome, né? Então é sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisó. Tem jacinto e ametista. Jacinto e ametista. Crisóstomo, sei lá que nome que é. Crisópraso, que nome, né? E a jacinto e ametista. Jacinto e ametista. Então, essas são as pedras que são... Questão 28. Isso, então as palavras são pérolas, uma só pérola, ouro puro e vidro transparente. Então as portas da cidade são 12 pérolas, e é como uma única pérola. Cada porta, né, é como se fosse uma pérola só. Não sei como que eles conseguiram achar essa pérola aí, né? Porque a pérola é pequena, né? Maior talvez seja o tamanho de uma bola de gude, né? Assim, mas então a porta é de uma só pérola, né? E a praça é de ouro puro, como vidro transparente. Então imagina você pisar numa praça de ouro puro, né? Como vidro transparente, né? Eu acho que deve dar vertigem, né, para algumas pessoas, né? Porque quando você pisa num lugar que você está vendo o fundo ali, né? Tem alguns lugares que é assim, né? Que eles fazem em algumas montanhas, né? Aqueles desfiladeiros, aqueles abismos, penhascos, né? Eles colocam... Cuiabá? Então, eles colocam uma passarela de vidro, né? Aí você anda assim, você está vendo lá embaixo, tem gente que não consegue andar ali, né? Não dá confiança, porque está vendo tudo lá embaixo, né? Então imagina, mas isso é vidro, né? Imagina você andar num negócio de ouro assim, né? É de ouro e o ouro é tão límpido, né? Transparente, que você pode enxergar do outro lado, né? Dizem que o ouro é bem flexível mesmo, se você pode prensar o ouro até ele virar uma folha mesmo, né? Ele pode ficar até transparente mesmo. Então é assim que é a cidade. Eu estou pensando, pastor,